Então, prazer estar aqui, convite do meu amigo, sempre um prazer, sempre estou aqui, mas dessa vez agora foi especial. E o prazer é nosso, gratidão pura. Obrigado. Em se tratando de Haroldo Maciel, o camarada que faz live sempre, né? Então, muita gente assiste e pra gente é um motivo de muito orgulho estar conversando contigo agora neste momento. Obrigado. As lives sempre atraem muita gente, né? Mas não é sempre que eu tenho oportunidade de falar em português e quando eu tenho um convite para vir aqui falar em português com um amigo ainda de longas datas, aí é um prazer maior ainda poder expressar a vida que eu falo, que ele já conhece, né? Mas que é sempre bom a gente estar renovando aí os votos. Para ter ideia, o nosso amigo aqui, ele já teve lá no Danilo Gentili, já teve lá no Domingo Espetacular, né? E mostrar para vocês que é uma pessoa de grande importância para o mundo, inclusive, porque ele tenta fazer o mundo melhor. O Brasil começou a ver a importância desse estudo, essa investigação sobre terremotos, depois que a gente começou a ter os reflexos, né? Quando tinham terremotos no Peru, que tinha reflexo aqui em Porto Velho, chegou a ter um evento que até o Carlos sentiu por aqui, e isso justo porque essas regiões do lado de lá dos Andes, elas tremem tão forte que os reflexos geram atividades sísmicas aqui no centro do platô, no centro da placa, né? E o interessante é que eu sempre tô lá olhando de olho aí em Porto Velho, região Rondônia em geral, né? Justamente por causa dos meus amigos aqui, um deles aí, o Carlos, né? Que é muito importante. Eu falei, puxa vida, tremeu lá, será que o Carlos sentiu? Primeira pergunta que a gente faz, né? Então, assim, é importante. Aqui mesmo eu tava assistindo televisão e aí eu vi um barulho, até a janela deu uma tremida, né? E geralmente quando um caminhão boiadeiro passa na rua lá, um caminhão pesado, passa na rua e a gente sente um tremorzinho, porque o próprio peso do caminhão, exatamente, né, provoca. E dessa vez fez um barulhinho, mas deu a impressão que foi um caminhão que passou. E a gente não deu tanta importância, mas foi um terremoto. Porque o caminhão, não viu o som do caminhão, entendeu? Essa coisa vem sendo cada vez mais... tá cada vez mais atual, né, mais cotidiano com o brasileiro. Eu não sei por que esse aumento. Na verdade eu sei que é porque os grandes tremores que vem aconteceu na Venezuela, no Peru, esses tremores eles estão gerando essa atividade sísmica do Brasil, né? Mas uma das mais impressionantes é que aqui, né, a região do Rondônia, Acre, elas são as que mais sofrem quando tem um tremor aí excessivo aí, ou na Venezuela ou no Peru. Então, quando ele me falou disso, eu fiquei impressionado. A gente sabe que esse evento, que quando ocorre aí, que tem a sensação que é um caminhão, é um evento que pode ter uma magnitude aí entre 3.4 e 3.7, 3.8 no máximo. Passou disso, tremeu a xícara, tremeu as louças, já é mais de 4. Então, é impressionante, Carlos, impressionante. É tipo também quando você joga uma pedra na água, as primeiras ondas, elas aumentam o volume, mas depois ela vai diminuindo. Exato. Também. Do mesmo jeito pode ser que aconteça isso. Então, tem um epicentro e depois aí, né, vai amortecendo. Sim, exatamente isso. Quando ocorre um sismo, igual o da Venezuela, por exemplo, tem as ondas P, ondas P porque é primária, ondas S, secundárias. Essas ondas, elas correm o planeta basicamente simultaneamente. Tipo, no mesmo momento, se sente aqui, já acusa o sismógrafo do Japão, da Rússia, da Europa toda. A segunda também. Mas o que seriam então esses reflexos? Por exemplo, no Brasil teve os 4 estados aqui, com o terremoto da Venezuela, geraram esses efeitos, né? Então esses efeitos é como essa onda que o Carlos está explicando, exatamente isso. Aí as ondas menores que vêm depois não são menos importantes, que essas são as que geram
atividade a regiões mais longínquas, né? Estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, que tá tremendo demais, e até o Mato Grosso, que dessa vez nós tivemos um evento lá em Cáceres. Então, espetacular. E é uma boa explicação isso da pedra na água, porque assim como as ondas da água, qualquer atividade que gera um impacto na litosfera, né, que é a parte, vamos chamar de líquida do planeta Terra, ela com certeza gerou essas ondas lá e está sentindo isso até hoje. Quando eu vim para cá, até eu falei, bom, agora eu vou perguntar para as pessoas que sentiram esses eventos, porque muita gente, eu escuto todo dia algumas pessoas comentando sobre essa atividade de outros países, né? Mas saber que o Brasil, né, está recebendo essas atividades aqui é uma coisa bastante interessante, porque assim, quem sabe a nossa defesa civil, as pessoas que representam a segurança no Brasil começam a ter mais atenção nessa atividade aí do que vem acontecendo. Tá, quando ocorre um evento, isso aí você vê o evento, mas você não tem intuição, né? Você vê o evento e vê para onde ele está indo. Essa teoria, depois eu vim descobrir que essa teoria não era minha. Eu percebi o padrão, da imigração sísmica a longa distância, esse que é o nome que Brasília deu, né? Nós fomos para a Califórnia, apresentamos lá o projeto, e o projeto ele é embasado em observações de terremotos passados. Então pegamos 10 anos para trás de tremores, fizemos uma catalogação, e esse catálogo ele nos deu a ideia de que muitas vezes os terremotos repetem-se, não em ciclo, né? Porque o ciclo é uma coisa que a gente está acostumado a ver, roda de 60, rodou uma vez 60 minutos, 60 segundos, ou 1 quilo. É tipo os cometas, eles vão lá e voltam para cá. Isso. E no caso do tremor, por ser algo que até então não podia ser mensurado, é algo assim como uma coisa que o ciclo dele é 1/2, 1/3. É como se eu dissesse para você que a gente está acostumado a fazer a conta de que 1 mais 1 é 2, né? Na natureza existem algumas coisas que 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1 continua sendo 1. Então, me dá um exemplo, uma gota. Se você somar uma gota mais uma gota, ela é uma gota maior. Então, esses padrões que a gente procura na natureza, muitas vezes, se você procurar com os números que a gente vê todo dia, eles não vão estar ali. Mas eu posso afirmar, os grandes cientistas que já advertiam que não existe o caos, tudo aqui é formado por um padrão, e não poderia ser diferente com os terremotos. Então existe um padrão que foi estudado, não é intuição, e isso permite a gente ter uma ideia dos próximos locais que vão haver os tremores. Como o pessoal os cientistas não aceita a sua teoria, como que eles estudam os terremotos então? Eles estudam o terremoto com a teoria das placas tectônicas, né? Então, por exemplo, a placa do Caribe agora com a placa sul-americana. Então, essa pressão do Caribe entrando abaixo da placa sul-americana, ela vai gerando uma pressão até ter o gatilho, até ela não aguentar mais e gerar o que gerou na Venezuela, o exemplo da Venezuela. O que eu defendo na minha teoria, a diferença da teoria da placa, que na verdade não é a diferença, é o que colabora com a placa, é que existem mais fatores, existem outras variáveis nessa equação que são o gatilho para esse terremoto. Então, vamos supor, aconteceu um evento no Japão e ao passar dos 45 dias, que é mais ou menos uma base desse tremor, esse tremor poderia desatar alguma coisa, por exemplo, no Caribe. Então, acompanhado o tempo, 45 dias mais ou menos, entre 45 e 55 dias, poderia gerar um tremor no Caribe. E o país que o evento ocorreu foi na Venezuela. Então, essa teoria das migrações, ela é baseada em observações em eventos passados, e a gente tenta aplicar elas a eventos futuros.
Então eu tenho algumas partes já do mundo monitorada e à medida do tempo vai passando. Por exemplo, esse da Venezuela, existe uma boa chance dele ir para algum lugar, 7.5, né? Segunda quinzena de julho. Locais como norte da Califórnia, Mindanao, Filipinas, sul do Chile, costa de Portugal ou sul do Atlântico, que é ali nas Ilhas Sanduíche. Então a teoria diz que é sempre assim, 5 lugares, 4 ou 5 lugares, onde essa energia vai desatar um novo evento com um padrão, quando é 7.5, de 45 a 55 dias de intervalo. Então o que vai acontecer? A gente vai ver que dia que foi o terremoto da Venezuela, e quando você estiver assistindo esse vídeo, dependendo da data, você vai saber, bom, o que eu vou fazer? Eu não vou dar a data agora, vou só dizer que é 45 dias partindo do terremoto da Venezuela a 55 dias, que vai ocorrer um outro 7.5, e desses 5 locais, se for no México é um estrago, se for na costa de Portugal vai ser destrutivo, no sul do Chile eles vão ficar nervosos, mas já estão preparados, e no Atlântico vai ser só mais um tremor. Então, seja lá onde esse evento ocorrer, a possibilidade já tinha sido dita, e a gente continua o monitoreio. Aqui no Brasil, qual a maior escala que já aconteceu? O maior evento até então, até 2 anos atrás, era em um lugar chamado Porto dos Gaúchos, ali 500 km de Cuiabá, norte de Cuiabá, 500 km norte de Cuiabá, um local chamado Porto dos Gaúchos, que hoje tem até uma cidadezinha lá. Mais ou menos 50 e poucos anos atrás, ocorreu um 6.5. E 45 dias depois ocorreu um evento de 6.5 também na costa de Vitória do Espírito Santo. Esses eram os maiores eventos. Os mais mortais eram em João Câmara, um 5.1 que matou uma criança, né? Mas faz um ano mais ou menos teve um 6.7 no Acre, e esse passou a se tornar o maior terremoto que a gente se lembra já registrado no Brasil. E tem uma boa aí, quando teve o terremoto de Portugal, 1755, 1º de novembro de 1755, esse terremoto foi tão forte a ponto de levantar um tsunami e matar 2 pessoas no Nordeste brasileiro. Então fala, no Brasil tem perigo de ter tsunami? Tem. Uma hora um tremor ou no Atlântico Sul ou na costa de Portugal vai acontecer, e essa onda vai chegar aqui de novo.